Você verá na próxima aula que a interdição, que difere e muito da curatela, é a ferramenta, é o instrumento, é o processo, é a ação judicial tendente a regulamentar a incapacidade civil de alguém. Ao passo que a curatela é o encargo, é o munus público conferido a alguém para, em nome do Estado, representar os interesses de uma determinada pessoa. Portanto, eu, pai ou mãe, veremos amanhã, entraremos com uma ação de interdição e poderemos perseguir a condição de sermos os curadores. Ou, no caso, o curador daquele deficiente intelectual. Isso porque vimos agora há pouco que não cabe mais o poder familiar. O jovem atingiu a maturidade, atingiu a maioridade civil e, portanto, ele é capaz, apto a praticar os próprios atos de direito. É interessante que você, que esteja em casa, aluno, saiba dos fundamentos e encontre, vivencie casos práticos para bem poder avaliar essa questão. A doutrina, os principais tratadistas acerca da matéria, quando falaram de direito civil e de capacidade, o fizeram muitas vezes antes mesmo da entrada em vigor da Carta Política Brasileira vigente, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no artigo 1º, inciso 3º, trouxe um novo enfoque para a sociedade brasileira. É por conta dele, senhores, acima de tudo, que nós devemos buscar os direitos da pessoa com deficiência. Nós devemos ressalvá-los. E a tarefa não é nada fácil. Não é nada fácil porque o próprio terceiro setor, a própria rede de profissionais que lidam com a questão, em muitos casos, está fragmentada, não tem uma única voz, não tem um único pensamento. E não se fala aqui na necessidade de uma massa crítica pensante apta a encontrar o melhor caminho. Fala-se, sim, infelizmente, da capacidade humana de discordar e de muitas vezes não encontrar o melhor caminho e o mais fácil, tal qual ele se desenha, seja qual for o tema que estamos a tratar. Desmistificar a interdição é mostrar para você, estudante de direito, que tens uma fiel balança a regular direito, necessidade. Será que eu, pai, tenho de fato essa obrigatoriedade? Será? Imaginemos. Há casos, por exemplo, de um jovem que está num ponto de ônibus e passa uma viatura policial dando uma batida em todo mundo. E esse rapaz entra na viatura, ele é deficiente intelectual. Ele é incapaz, embora não tenha tido uma decisão judicial proferida num processo de interdição atestando por sua incapacidade. Mas ele é institucionalizado. Ele entra numa instituição às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, vai sozinho, volta sozinho, porque ele tem muita mobilidade, ele tem inúmeras habilidades. Mas naquele momento, ele é levado para um distrito policial e o nervosismo o toma por completo. Ele não consegue exprimir sua vontade, ele não consegue se comunicar, ele não consegue explicar por que estava naquele local, naquele momento. Se ele tivesse em sua carteira qualquer indicativo de que a sua incapacidade civil fora regulamentada em juízo,
possivelmente o destino dele seria outro. E, senhores, há inúmeros casos por esse país afora dessa maneira. Na realidade, falar em interdição, falar em deficiência intelectual, implica em opção. Optar e saber que a restrição de direitos, ela deve ser medida absolutamente tolhida do direito brasileiro. Ordenamentos jurídicos como o alemão, como o francês, sugerem que existam medidas de apoio para que a interdição não seja levada a efeito. Tudo isso é maravilhoso, mas o nosso cenário é diferente. O que nós temos no Brasil é uma situação concreta. Atingiu a maioridade, é incapaz, não tem outra alternativa. Se não for interditado num primeiro momento pelos pais, de uma maneira antecipatória, vamos assim dizer, em algum momento a situação assim o fará. Ou não. Alguma pergunta em relação ao que está sendo? Pergunta. Uma pessoa com síndrome de Down e é maior de 18 anos, né? Seus pais estão obrigados a interditá-la judicialmente? Mas veja, esse é exatamente o cerne da nossa questão. Não há obrigatoriedade. Existe a opção. E esse enfrentamento, ele é um enfrentamento intimista. É a pai no dia a dia, a vontade do pai e o que ele quer para si e para a sua prole. Eu fico imaginando você que está em casa nos assistindo, que tem um filho deficiente intelectual, que não tem irmãos, e você não tem parentes. Seu filho é o seu maior patrimônio. O que deve passar pela sua cabeça na sua falta? O que será amanhã do meu filho se eu não estiver em corpo presente, se minha mulher não estiver de corpo presente? Ele ficará livre, solto, sem ninguém a salvaguardar o seu patrimônio e, mais do que tudo, o seu bem-estar, faz numa hora dessa. O pai não gostaria de interditar o filho, mas a tendência natural da vida é que o pai vá antes do filho. E ele quer protegê-lo. Será que alguém pode dizer para esse pai que ele não deve interditar o filho? Veja que coisa interessante, nós falamos há pouco, se é uma obrigação, se é uma necessidade, se é um direito. Mas será que alguém pode dizer para esse pai, pai, não interdite seu filho, o mundo tratará de cuidar dele como se fosse você próprio. O mundo zelará pelo patrimônio dele, pelo bem-estar dele, pelo vestuário dele, pelas higienes dele. A situação é complexa e é a família que deve deliberar esse tipo de questão. Não é o promotor de justiça, não é o advogado, muito menos o juízo. Você, advogado que está no escritório, você que está prestes a estar habilitado a advogar, quando procurado por uma família que pensa em interditar o seu filho, terás uma menção das mais dificultosas. Não é um simples caso em que se emite uma procuração e se coloca na mesa para que a família trate de constituí-lo imediatamente. Há uma questão por trás que merece ser avaliada. Quem é esse deficiente intelectual? Qual é a família dele? Qual é o suporte dele? Há medidas de apoio? Ele está institucionalizado, não está? Por onde ele passou esse tempo todo? Ele tem algum médico que o acompanha?
O que diz esse médico? Há um psicólogo? O que o psicólogo diz sobre a interdição? Você, pai, tem tido a necessidade realmente de praticar o ato? O importante é que, a pretexto de preservar os direitos e jamais restringi-los, nós não impeçamos o direito consagrado da livre escolha da família. Certamente teremos oportunidade de tratar em outro momento a questão, por exemplo, da educação inclusiva, que é a possibilidade dos deficientes intelectuais fazerem parte da rede regular de ensino, como todas as pessoas. Muitos pais não acreditam nessa ferramenta da educação inclusiva. E o que fazer? Nós vamos obrigar esses pais a colocar seus filhos numa escola regular de ensino? O papel daqueles que operam nesse segmento é o de bem capacitar essas pessoas, mostrar a elas os prós e os contras de cada medida. O que é conveniente para um caso, o que não é para outro, até em que determinada idade isso pode servir de uma boa ferramenta de aprendizado ou não. Mas jamais podemos nos imiscuir na casa de alguém, no seio de uma família, e dizer: o seu filho pode isso, o seu filho não pode aquilo. Essa decisão não é nossa, isso é uma ingerência. Isso me remete aos tempos do totalitarismo. Nas próximas aulas nós verificaremos, para e passo, como ocorre um processo de interdição. Desde a escolha de um advogado ou de um promotor de justiça, que serão os mentores intelectuais desse processo, o procedimento, como funciona, onde se processa uma ação de interdição, quem é o juízo competente no plano material e territorial. Nós trataremos do juiz em relação ao seu primeiro ato, o que faz um julgador ao receber uma petição inicial de interdição. Falaremos do interrogatório, que, a meu sentir, é a ferramenta mais importante de convencimento desse juízo, até mesmo mais que a prova pericial, e vou justificar por quê. Falaremos da sentença e dos reflexos que ela gerará na vida da pessoa com deficiência intelectual. Em relação ao trabalho, em relação ao voto, será que ela pode casar? Mais adiante falaremos da chamada interdição total ou parcial. Interdição total ou parcial. Vocês já ouviram falar disso ou não? Já ouviram falar? Pois então, são as incapacidades absolutas e relativas que realmente hoje em dia se apresentam como o principal pano de discussão, que é exatamente a questão de se fixar os limites dessa incapacidade. Essa é uma tarefa árdua. O que poderá fazer ou não poderá fazer um deficiente intelectual quando interditado for. E, finalmente, fecharemos o nosso trabalho dizendo que os preceitos constitucionais são ferramentas preciosas e que devem ser levadas a efeito por cada um de nós. Senhores, façamos o seguinte exercício. Será que um deficiente intelectual que atingiu a maioridade e não foi interditado, ele pode entrar num banco, se dirigir a um caixa e contrair um empréstimo
Ele está apto a fazer isso? Será que ele pode ir numa autoescola, apresentar o seu documento de identidade e dizer: quero tirar minha carteira de habilitação? Será que o deficiente intelectual pode trabalhar? Será que ele pode ter a carteira de trabalho assinada em regime formal, CLT? Será que ele pode votar? Ter o título de eleitor e exercer o ato cívico do voto? E o casamento? Deficiente intelectual casa? O deficiente intelectual faz tudo o que todas as pessoas fazem. Pode fazer tudo. Ele deve fazer tudo. E mais do que isso, desde que lhe seja permitido, por seu grau de compreensão, ele deve reivindicar esse direito. Essa é a chamada figura do autodefensor. O autodefensor é o próprio deficiente que consegue exprimir a sua vontade. Convenhamos que a autodefensoria, ela talvez seja melhor externada pelo deficiente físico, pelo deficiente sensorial, os quais não prejudicado. Mas são muitos os autodefensores que certamente têm contribuído ao longo dessa jornada. Pai, você que nos ouve, aluno de direito, entendamos que a preservação de direitos na vida da pessoa com deficiência, o trabalho, o voto, nada disso tende a ser restringido de forma genérica pelo Instituto da Interdição. Haverá casos em que a ação de interdição não terá outro caminho e terá que apontar pela incapacidade absoluta, dado o grau de comprometimento. E assim tem de ser feito, pois é a medida protetiva. Tamanho comprometimento implicará não na restrição de direitos, mas na garantia, no resguardo de uma vida. Imaginemos o que acontece com um jovem que perdeu os pais e tem lá 2 e 3 irmãos e não foi interditado judicialmente. O irmão mais velho administra a parte da herança que sequer foi partilhada ainda. Ele tinha uma procuração dos pais, exaurida por conta do falecimento, mas continua na frente dos negócios. E vamos imaginar que o quinhão daquele deficiente intelectual, nas mãos do irmão, uma vez seja direcionado para que esse irmão compre uma padaria. Ele vai dizer: olha, eu vou pegar esses 100 mil reais emprestados do meu irmão, faço investimento na padaria, e daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, vamos assim dizer, o dinheiro está de volta com juros, correção monetária. E esse irmão é de boa fé. Ele é carinhoso, ele é cuidadoso, ele dá amor. E ele não fez isso por mal, nem com segundas intenções. Mas no meio do caminho, por questões contrárias à sua vontade, o negócio não deu certo. E ele perdeu 100 mil reais. Ele não. O irmão deficiente intelectual perdeu 100 mil reais e não ficou nem sabendo. Essas figuras todas, esses exemplos todos, servem para que vocês possam avaliar, para que lhes sirva de estímulo, na hora de bem interpretar a utilização do instrumento jurídico ou não. Ele é necessário para você? Você realmente hoje, pai, que tem um filho com 18, 25, 30, 35 anos, que é deficiente intelectual, alguém está lhe solicitando a curatela? O senhor realmente precisa, pai, exercer esse consagrado direito de ação? Ou o senhor está querendo fazer
aparelhar essa medida já pensando na sua falta. Então veja, é muito difícil poder entrar na casa das pessoas e dizer, enquanto operador de direito, enquanto advogado, enquanto promotor, o que aquele pai, o que aquela mãe devem fazer em relação ao seu filho. O fato é que se aquele jovem que teve os 100 mil reais emprestados pelo irmão, se aquele dinheiro estivesse vinculado a um processo de interdição, certamente ele não teria sido movimentado de uma maneira tão tranquila. Outros casos, você pai, não pense que a interdição do seu filho inviabilizará o acesso dele ao mercado de trabalho. Pensar diferente para você que é aluno de direito seria uma teratologia. Como imaginar que um ser humano dotado de dignidade poderia, por conta de um mero processo de interdição, ter o seu direito pleno, consagrado na Carta Política vigente, de acesso ao mercado de trabalho, prejudicado ou quiçá limitado por conta disso. Por essas e outras, senhores, que eu lhes digo que a atividade do advogado é das mais sérias e tem de ser das mais responsáveis para casos dessa natureza. Você, colega, você que está em termos de ingressar na carreira, não se esqueça de que casos dessa natureza, a multidisciplinariedade é essencial. Se você entender que sozinho terá condições de dirimir essa causa, o sucesso será relativo, por assim dizer. A participação do serviço social é fundamental nessa opção. Quer seja de apoio à família, quer seja para efeito de sentir a própria necessidade e o próprio desejo dessa pessoa com deficiência. E no mais das vezes, convenhamos, o diagnóstico de deficiência intelectual, mesmo a partir de inúmeros recursos tecnológicos, nem sempre é atingido com sucesso. Em 40% dos casos, por exemplo, não se descobre a etiologia, a causa dessa deficiência. O mais interessante é que os sistemas de avaliação dessas deficiências, eles se modificam ao longo do tempo. Há protocolos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, há protocolos internacionais, todos eles levados a cabo a partir de experiências concretas, desenvolvidas com indivíduos que culturalmente tenham similitude conosco. Pensar em intelecto significa pensar em termos culturais também. Senhores, estamos chegando ao final dessa aula e seria importante deixarmos a seguinte leitura para aqueles que participaram conosco. Interdição judicial é um direito? É necessidade? A ideia foi simular com todos vocês inúmeras vivências que os pais encontram, que as famílias encontram, porque o pai é seu cliente, aluno de direito. É a mãe que irá procurá-lo. Amanhã você que estuda para um concurso público, estará no gabinete de uma promotoria, será o pai ou a mãe que irá procurá-lo para efeito do aparelhamento daquela ação. Então, a você, profissional do direito,
não se abstenha do discurso que existe na sociedade moderna. Participe, se inteire dos fatos. Hoje, a questão de ser necessidade, direito, é uma questão que não é nossa. É daqueles que detêm dentro de casa um filho especial, um filho amado, um filho querido. Mas certamente a sua palavra terá um peso importante na opção dessa família. Por isso, profissional, capacite-se, conheça o que diz o ordenamento jurídico, o que diz a Carta Política Brasileira. Muito fala-se em Código Civil, muito fala-se em instrumento, em Código de Processo. Falemos em direito constitucional. Essa é a base de tudo. Tudo que vem depois é norma regulamentadora. Vamos no mais cristalino do direito. Alguma dúvida, senhores? Podemos dar por encerrada a nossa primeira aula desse tema? Só tinha uma pergunta a fazer só. Pois não. Se o deficiente intelectual ele não tiver um parente vivo, quem vai ser responsável por ele? Muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Se o deficiente não tiver um parente vivo, quem será responsável por ele? Essa situação é muito mais comum do que se imagina. Você imagine só que pelo país afora, tantas instituições voltadas ao trato da pessoa com deficiência intelectual, quantos são os deficientes que não têm pai e mãe? Para casos dessa natureza, o importante é que se tenha alguém, um área da casa, um assistente social, qualquer pessoa de boa vontade, e elas são muitas no país, que aceitem assumir esse encargo de ser curadora voluntariamente. Eu quero dizer, sem ganhar um centavo sequer. E mais do que isso, elas terão um compromisso de participar, de saber se essa pessoa está sendo bem cuidada, de ser o seu esteio, caso seja necessário. Portanto, não se preocupe, nunca estará desamparada. E pensemos o seguinte, que na hipótese remota de não haver uma alma generosa em se candidatar a esse encargo, o juiz de direito que preside o processo de interdição poderá, no caso, deverá nomear alguém para assumir esse encargo, pois não há interdição sem curadoria, não há interdito sem o responsável. Encerramos nossa primeira aula de hoje, então, senhores, recordando, você pode encaminhar as suas dúvidas, os seus questionamentos para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueça de identificar a aula e o tema proposto.